João é um garoto que sempre se declarou para Aika Natsukawa. Todos no colégio sabem que ele gosta dela e ela sempre recusa ele. Mas como uma rotina, ele sempre se declara para ela e ela sempre o recusa. E todos sabem disso. Ele vive perseguindo ela. Mas um dia, de repente, um sentimento de realidade entrou no coração do nosso protagonista. Ele simplesmente decidiu parar de encher o saco dela e desistir. Quando ele parou de agir como normalmente age, até a amiga de Aika, Ashida, que começou a achar estranho. Ele parou de perseguir ela e até mesmo parou de agir como normalmente faz, se declarando a qualquer momento. Até em situações onde ele perseguiria, ele também parou de fazer isso. Ficou tudo tão estranho que até os colegas e amigos do protagonista vieram perguntar o que está acontecendo com ele, porque ele parou de agir como normalmente age. Mas o protagonista já tinha decidido o que fazer da vida dele. Quando ele até mesmo parou de seguir no horário do lanche, aí que eles perceberam realmente o que o protagonista tinha mudado. E é bem no horário de sua refeição que o protagonista conheceu uma garota chamada Aizawa Rena, uma garota muito bonita, que parece ter se interessado pelo protagonista. Ela resolveu conversar um pouco com ele, e depois de se separar do protagonista, ela volta mais uma vez já na classe dele, procurando. Aí as pessoas ficam achando estranho, já que ele sempre gostou da Natsukawa. Aí a própria Natsukawa age com um certo desdém o protagonista, já que ele tá agindo de um modo estranho. Pelo disso, a amiga do protagonista, Ashida, veio falar que a tal de Rena sempre gostou de um garoto e sempre foi apaixonada por esse garoto e já vinha namorando com ele há um tempo, só que eles terminaram recentemente. E quando o protagonista foi ver esse garoto, ele viu ele falando da Natsukawa. Mais tarde, quando a Rena vai visitar o protagonista mais uma vez, a Ashida começa a falar sobre o namorado dela. E tocando um assunto realmente pesado, falando até mal dele e tal pra ela, pra ver se como ela agia. E, obviamente, a Rena caiu como um peixe numa isca e começou a ficar muito triste, mandando ela parar de falar mal dos namorados dela e até mesmo saindo correndo dali. O protagonista corre atrás dela e acaba se esbarrando até mesmo uma garota, enquanto faz isso, que também acaba fugindo do protagonista. Quando o protagonista se encontra com Rena, ela fala que na verdade sempre gostou daquele garoto e que apenas tinha se separado dele pra causar uma inveja nele, já que ele tava falando já de outras garotas. É por isso que ela tava indo atrás do pro. Então o protagonista diz que tá tudo bem, ele age de boa com relação a isso. Ele até mesmo começa a ter uma conversa leve sobre relacionamentos amorosos. Ele fala como conheceu a Natsukawa e como ela ajudou ele. Até inventa uma história nada a ver sobre ele ter protegido ela de uma pessoa, mas que era uma mentira. Mas ele disse que sempre gostou da Natsukawa porque ela sempre o ajudou e vai apoiá-la de outras maneiras, não necessariamente como namorado dela. Mas bem, depois disso, é mostrado que a Rena voltou a ficar com o namorado dela, o que é muito bom, né, pra ela. E a mulher, apesar disso, não se sente muito abatido por ter ficado sem ninguém. Hoje depois o protagonista em casa e do nada a Natsukawa vai visitá-lo e bem, é meio estranho. Mas quando ela chega lá, o protagonista recebe ela muito bem, obviamente. Ela pergunta pro protagonista o porquê ele vem agir daquela maneira totalmente estranha. É mostrado até mesmo que a irmã do protagonista chegou em casa, Sajo Kaede, que é vice-presidente do conselho estudantil. O protagonista então se declara pra Natsukawa mais uma vez, e ela mais uma vez o recusa, ela foi até de surpresa. Mais uma vez o protagonista disse que já sabia disso. Então a irmã dele acaba chegando na conversa, atrapalhando. Natsukawa então pergunta o que ele falaria para ela se a irmã dele não tivesse chegado. Ele apenas diz pra Natsukawa que agora a vê como uma amiga. Só que Natsukawa então muda totalmente de personalidade, fica totalmente irritada, fala mal do protagonista e vai embora. E assim é o fim do primeiro episódio do anime. Mostrado que por cada mudança nas cadeiras, tanto o protagonista quanto a amiga da Natsukawa ficaram longe delas. Com isso a Natsukawa tá sozinha, porque por causa do protagonista, tem uma pessoa que se vira amigo dela, já que ele fica meio, em volta dela, perseguindo, e isso faz uma barreira entre ela e outras pessoas. O protagonista fica se sentindo triste por causa disso e quer ajudar. Só que do nada, uma presidente do Conselho de Moral e Ética, Enjinomiya pergunta pro protagonista se foi ele que se esbarrou com uma garota que é do clube dela, e que era aquela garota que se esbarrou no primeiro episódio. Mas ele se desculpa e tal. A presidente confia nele, mas quando o protagonista ia embora, ela fala que queria conversar mais uma coisa com o protagonista já no lugar onde fica o clube. Quando chega lá, ela pergunta pro protagonista como ele agiria como presidente naquela situação, já que por causa dos membros muitas vezes acabam agindo de maneira estranha, precisam de certa ajuda do presidente, mas ela que não sabe como agir. Com isso, o protagonista aconselha a agir normalmente como ela sempre age, assim, dando apenas um tapinha nas costas e falando que vai ficar tudo bem. Ela fica satisfeita com aquele conselho, e depois disso, quando o protagonista vai embora, ele acaba, em vez de dizer o nome verdadeiro dele pra presidente, acaba dizendo com o nome do melhor amigo dele, o Yamazaki lá.
Depois, enquanto o presidente é mostrado o protagonista ajuda sua irmã, ele tá abrindo sua irmã a carregar umas coisas, mas quando a irmã percebe a Natsukawa, ela simplesmente pega as coisas na mão do protagonista e vai embora pra fazer com que ele e a Natsukawa fiquem sozinhos. Mas nada acontece, obviamente. Mas bem, depois que o presidente chega na escola, ele soube que do nada a presidente do Conselho de Moral está esperando ele, junto com a Yuyu, aquela garota com que ele se esbarrou. Ela se perguntou por que o diabo do protagonista falou um nome falso pra ela, do nada. Até mesmo o amigo do protagonista se pergunta por que diabos ele falou aquilo. Ele se desculpa com elas, com uns lanches que ele trouxe e tal. Mas ele acaba dizendo que basicamente fez isso porque não queria ter o nome dele lembrado no Conselho de Moral e Ética. E por isso que ele falou pro Instituto o nome do amigo dele. Mesmo assim, ela fala que não tá certo isso, para não prejudicar a outra pessoa, mesmo que não tivesse sentido nenhum aquilo. Mas ele disse que o amigo dele não se importou, e a presidente não acredita nisso, até que a Yuyu, aquela garota que o primeiro desbarrou, decide falar o motivo. Ela se esforçou pra dizer que é por causa que a presidente do conselho é muito bonita e é por isso que o amigo dele ia gostar. Então eu me lembrado por ela. Na verdade, a Yuyu queria se desculpar por ele por ter agido daquela forma com ele quando ele queria ajudar ela, quando ela tava carregando aquelas coisas. E ela disse que vai se esforçar pra perder o medo de homem dela lá. Por algum motivo, o protagonista não parece ter ficado muito satisfeito com aqueles pedidos de desculpa. Mas bem, quando ele volta pra classe e vê que aquela situação que só se resolveu sozinha, Natsukawa já tá em volta de várias amigas, principalmente por causa da irmãzinha pequena dela, muito mais foto da irmãzinha. Mas bem, o protagonista acaba recebendo um pedido da vice-presidente do conselho estudantil e a irmã dela para ajudar um processo administrativo lá por causa de um tour que ia ter no colégio. Então ajuda ela, obviamente, a irmã dele, mas depois de ele ajudar, ele fala para não pedir ajuda para ele de novo e basicamente ela convence a ajudar ele mais uma vez com uma revista libidinosa e tal, se é que vocês me entendem. A da Yuyu, ela parece que percebeu que ela não ficou muito satisfeita com o pedido de desculpas dela e basicamente o presidente do conselho estudantil usou o conselho dele e agiu daquela maneira como a presidente deve agir, séria, mas confiante, e com isso parece que o problema se resolveu, já que as duas ficaram realmente contentes. Depois disso, as novas amigas da Natsukawa decidem ir pra casa dela. Queria ir pra casa dela pra conhecer a irmãzinha dela, da Natsukawa. Mas quando o presidente chegou lá e perguntou se ele queria ir, e até a Natsukawa pensava que ele ia querer ir também, ele mostrou pouco interessado com aquilo. Isso surpreendeu Natsukawa. E quando o protagonista mais uma vez saiu da classe, Natsukawa foi atrás dele perguntando se ele realmente não iria pra casa dela. Mas bem, a conversa dele é interrompida pela presidente do Conselho de Moral e Ética, que queria falar com o protagonista. Ela agradece mais uma vez o protagonista pelo aquele conselho que ele deu com relação a ser presidente, mas fala por que diabos ele agiu daquela maneira com relação a Yuyu. E ele fala que não achou que esse pedido de desculpas tão comovente, porque ela poderia ter se desculpado com ele sozinha, mas porque se desculpou bem na frente da presidente do Conselho de Moral e Ética. Ele achou aquilo tudo muito estranho. Mas bem, no final do episódio é mostrado Natsukawa de seus amigos e sua irmãzinha. Segue para de pensar em uma pessoa. Mas quem será que é, não é? Mas bem, termina aqui o segundo episódio. Se vocês gostaram, deixem um like. Obrigado por ter assistido e até a próxima conversa. Valeu, fogo.